O tema do vídeo de hoje é sobre jejum intermitente. Essa estratégia super antiga voltou a ser falada, a ser colocada em teste e ganhou o coração de muitas pessoas porque criou-se a ideia de que essa estratégia alimentar fosse um tal de milagre ou um processo mais fácil para chegar no emagrecimento, seja para perda de peso, para tratar algum tipo de doença ou simplesmente como estilo de vida. O jejum ele traz muitos benefícios para o nosso corpo, mas entender que ele não é para todo mundo é a parte mais importante dessa estratégia. No vídeo de hoje, você vai sair entendendo melhor sobre o jejum intermitente, se ele vai servir para você, seja para emagrecer ou só não, né? Ou para tratar algum tipo de doença que você tenha. Eu sou a Carol, a sua Nutri. Antes de tudo, eu já vou alertar que tudo que eu vou falar a partir de agora é com caráter informativo. Você não pode, não recomendo que você saia aplicando tudo que você vai aprender aqui sozinho. É importante procurar a ajuda de um nutricionista, porque é o profissional mais capacitado para te ajudar a incluir essa estratégia. Então, a ideia do vídeo é fazer com que você conheça, que você aprenda sobre e pensar, poxa, pode ser que isso seja legal para mim. Vou procurar uma nutricionista, um nutricionista para que ele, junto comigo, me ajude a inserir essa estratégia para o emagrecimento ou para tratar algum tipo de saúde, de problema de saúde. É muito sério você mudar qualquer tipo de padrão alimentar, principalmente quando esse padrão alimentar mexe com bastante detalhe, porque isso pode acarretar problemas. Ao invés de ajudar o teu quadro de saúde, ajudar no processo de emagrecimento, isso pode reverter em pontos negativos. Então, vou repetir, procure a ajuda de um profissional, de um nutricionista, não saia fazendo as mudanças por conta própria. Só que aqui, parar com as besteirinhas, com as bobeirinhas que você come aí todo santo dia, você não precisa de nutri para isso não, você já pode fazer sozinho. Isso não tem problema, combinado? Como eu falei inicialmente no vídeo, o jejum intermitente ela é uma estratégia que pode te levar ao emagrecimento e que também é utilizada para tratar algum tipo de doenças, tá? Existem vários protocolos de jejum, ou seja, quanto tempo eu fico de jejum e quanto tempo eu fico me alimentando, que a gente chama de janela de alimentação. E cada protocolo vai ter ali as horas de jejum e as horas alimentares. Então, o primeiro que eu vou falar é o 12 por 12. Simplesmente 12 horas de jejum e 12 horas se alimentando. Temos o segundo protocolo, que é 16 por 8. Então, 16 horas de jejum e 8 horas se alimentando. Essa do 16 horas de jejum e 8 se alimentando é basicamente aquela história de pular o café da manhã, realizar o almoço por volta das 13 horas, 1 da tarde, se alimentar todo esse processo da tarde, começo da noite e parar de comer por volta das 9 horas da noite, tá? Então, esse é o protocolo que muita gente aplica. Mas essa questão do pular o café da manhã é muito relativo. Tem pacientes que fazem esse protocolo de 16 por 8, mas não pulam o café da manhã, pulam o jantar, enfim. Aí eu vou, o profissional, né, no caso eu, por exemplo, vou adaptar isso de acordo com a rotina do paciente do que for melhor para ele. Temos também o jejum 24 horas, ou seja, você faz uma refeição no dia e fica 24 horas sem se alimentar. E tem um outro protocolo também, que é 5 por 2. O que seria 5 por 2? 5 dias você se alimenta com o seu consumo de caloria habitual. E aí o nutricionista vai calcular essa necessidade energética, vai calcular essa demanda calórica para você e vai te dar aí 5 dias comendo o mesmo X de calorias. 2 dias você vai reduzir drasticamente o consumo calórico. Vai ficar ali em torno de 500 calorias nesses 2 dias. Então, você oscila 5 dias comendo normal
e 2 dias comendo bem poucas calorias. Obviamente que independente do protocolo de jejum, tá? Independente. Você só vai conseguir tratar a doença e emagrecer se a alimentação, se a janela de alimentação for composta por alimentos saudáveis e com déficit calórico. Parece um pouco óbvio, mas não é. Não adianta você fazer os protocolos de jejum e não adotar uma alimentação saudável na janela de alimentação, porque senão nada disso vai adiantar e você ainda vai prejudicar demais o seu organismo. Então, não adianta ficar 16 horas de jejum e depois, na hora que comer, abrir a porteira e acabar comendo bastante alimentos industrializados, ultraprocessados, uma caloria a mais do que você deveria ingerir, tá? Então, associar o jejum com uma alimentação saudável e déficit calórico é extremamente importante. Então, você precisa saber o quanto comer na janela de alimentação, quais alimentos incluir, qual forma, quais as combinações mais inteligentes para que esse jejum faça os efeitos benéficos para o seu quadro de saúde, claro, para te ajudar no emagrecimento. Dentro do jejum intermitente, existem 2 classificações, os 2 jeitos de trabalhar o jejum. O primeiro que a gente fala é o jejum fisiológico, que ele é basicamente aquele jejum onde não é permitido nada de caloria. Então, no período de jejum, você só bebe água, café, chá, obviamente sem adoçar, e nem adoçante é indicado. Então, é 0 caloria durante o período de jejum, mas é importante a hidratação. Então, a água, o chá, o café também não pode ser em excesso, mas ele pode ser colocado, entra nesse protocolo do jejum fisiológico. E a gente tem um jejum que a gente fala metabólico, ou seja, podemos até ingerir mínimas calorias, mas que não tem um impacto na nossa insulina. Então, esse protocolo de jejum metabólico eu coloco para pacientes, por exemplo, que estão no processo de hipertrofia, que eles têm muito benefícios para o processo de jejum, eles gostam de fazer jejum, mas eles têm o objetivo de hipertrofia. Então, eu não deixo eles em jejum fisiológico, eu deixo eles em jejum metabólico. Eu coloco calorias que não têm um impacto na insulina. E usar, por exemplo, óleo de coco, mais precisamente o MCT, vai me dar calorias, vai me dar gordura, mas que vai mexer praticamente nada com a minha insulina. Além da estratégia de hipertrofia, essa estratégia de jejum metabólico eu também gosto de aplicar para pacientes que treinam e não se adaptam ao treino em jejum. E aí eles ingerem ali o óleo de coco antes do exercício e eles desempenham melhor, né? Eles performam muito melhor na atividade física. Então, são nesses 2 cenários onde eu recomendo o jejum metabólico. Para pacientes que treinam extremamente leves, ou pacientes sedentários, ou enfim, em outras condições, eu já entro com o jejum fisiológico, aquele jejum sem nada de caloria. E quais são os benefícios do jejum intermitente? Primeiro, ele tem uma capacidade de aumentar o nosso GH, que é o hormônio do crescimento. Ele está diretamente associado com uma maior predisposição à queima de gordura corporal. Ao passo que ele que ele aumenta o GH, ele diminui a insulina, que é um hormônio anabólico. Poxa, você deve estar pensando, anabólico, massa muscular? Não. Tem sentido. Quando a gente estimula a insulina, a gente também estimula, dentro de um contexto favorável, o ganho de massa muscular. Mas nesse aspecto emagrecimento, a insulina mais baixa, ela também vai me dar um cenário fisiológico, bioquímico, mais favorável para a queima de gordura, tá bom? Então, eu tenho um aumento de GH e diminuição da insulina. Além disso, a gente tem uma capacidade de expressar alguns genes responsáveis pelo emagrecimento quando estamos em protocolo de jejum. As nossas vias de detoxificação, de eliminação de toxinas também ficam mais otimizadas e isso reflete mais positivamente no nosso sistema imunológico. Pegando essa deixa do sistema imune,
O jejum também cutuca as células para que elas façam autofagia, ou seja, elas se matam, tem uma renovação celular. Isso é muito importante para eliminar as células que não servem e produzir novas células para o nosso corpo. Também, e esse passo eu acho muito importante, é que o jejum ajuda a otimizar a nossa digestão e absorção. É como se o jejum, ele desse uma pausa de trabalho para o nosso corpo, sabe? Ele fala assim, descansa aí, corpo, faz o seu trabalho aí quietinho, depois eu venho com mais alimento para você trabalhar. Então, dar esse descanso para os nossos processos de detox, absorção, digestão, é muito importante, é muito benéfico. Então, reforçando todos esses processos que eu falei que o jejum ele beneficia, ele vai realmente dar um cenário mais favorável, deixar um corpo mais saudável, ele vai te tirar talvez de um cenário mais de resistência à insulina, ele vai ajudar na regulação das gorduras circulantes do sangue, por exemplo, colesterol, partículas de LDL, de triglicérides. Também, repito, modulam toda a expressão gênica para o emagrecimento, para a perda de gordura corporal. Já tem alguns estudos associando o jejum com aumento de biogênese mitocondrial, ou seja, a produção de novas mitocôndrias, de maior produção de gordura marrom, que é um tecido mais ativo, com mais ATP, mais fácil de ser oxidado e eliminado, consequentemente gerando mais perda de peso, né? Gerando mais emagrecimento. Também regula alguns hormônios responsáveis pela saciedade e fome. Então, leptina e grelina ficam mais regularizados quando a gente está num protocolo de jejum, porque também a gente tem uma ingestão menor de caloria, uma ingestão menor de carboidrato, e isso vai refletir mais positivamente nesses hormônios. Algumas pessoas se encontram muito no jejum, porque acabam que simplifica a vida delas. Aquela coisa de comer a cada 3 horas, para muita gente não funciona. Para muita gente gera ansiedade, gera um compromisso desnecessário. Fala, ai meu Deus do céu, deu 3 horas, preciso comer. Às vezes a pessoa nem tá com fome, às vezes a pessoa nem tem o que comer ali. E ela, enfim, foi ensinada que tem que comer a cada 3 horas e aquilo já gera para ela um transtorno. Ela acha que, não, fazer já dá muito trabalho, tem que ter muita organização. Então, é muito individual, mas assim, quase que unânime eu escutar isso dos pacientes, que o jejum é mais prático, o jejum é mais fácil e que diminui o tempo de cozinha, sabe? A pessoa não fica o tempo inteiro cozinhando, porque obviamente a janela de alimentação dela é menor, então ela prepara menos coisas para comer e fica mais fácil de organizar a alimentação no dia a dia. Jejum não significa não comer, significa controlar melhor as calorias que você ingere ao longo do dia. E como eu falei anteriormente, pode te ajudar em várias questões metabólicas, bioquímicas no teu corpo, que vai te ajudar no processo de emagrecimento e ou tratar algum tipo de doenças. Jejum intermitente, ele é indicado para todo mundo? Tem algum tipo de perigo? Tem. Então eu vou falar para você o perfil de pessoas que eu não indico fazer jejum intermitente. Então, fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de falar de nenhum público que eu não recomendo, tá? Então, vamos lá. Se você tá baixo peso e tem uma mega dificuldade em ganhar massa magra, eu não recomendo o jejum para você. Se você não come de forma saudável e já quer partir para o jejum, também não dá certo, porque como eu já falei algumas vezes, não adianta fazer jejum e comer errado na janela de alimentação. O jejum ele só vai ser bom se você comer de forma saudável, tá bom? Então, se você não come vegetal, nem tenta fazer o jejum. Primeiro começa comendo vegetal, depois você parte para o jejum, tá? Começa melhorando a base e não já querendo fazer firulas de estratégias, ok? Se você tem algum tipo de histórico de transtorno alimentar, bulimia, anorexia, transtorno de imagem, o jejum não é ideal, né? Então, precisa ter cautela se você tem algum tipo de relação errada com a comida. Vamos tratar primeiro esse lado, para depois a gente pensar numa estratégia um pouco mais afunilada, como é o jejum. Se você tem pressão baixa, diagnosticada, também precisa ter um pouco mais de cautela. Se você está tentando engravidar, se você tem oscilação de menstruação, mas sem nenhuma causa associada, não é interessante fazer o jejum. Se você tem problemas gástricos, então refluxo, gastrite, algum tipo de úlcera,
também precisa ter cautela. Mas entenda que todos esses públicos não é que são proibidos, né, de fazer jejum intermitente, mas precisa ter muito cuidado. E principalmente, precisa fazer com acompanhamento nutricional. Todas essas questões que eu trouxe, eu tenho pacientes que passam por tudo. Então, eu tenho pacientes que fazem jejum, mas que tem refluxo, que tem gastrite, que eu ajudei a tratar essas doenças a partir da estratégia. Eu tenho pacientes com tentantes para engravidar e que fazem o protocolo de jejum. Aqui é um público que precisa ter mais cuidado ainda do que um público que é teoricamente saudável. Entendeu a parte aqui? Não são proibidos, mas precisa realmente ter um nutri do lado para caminhar junto e trazer benefício e não atrapalhar o organismo. E pensando em emagrecimento, você pode ter alguma dessas comorbidades, algum tipo dessas complicações, até quando você está buscando emagrecimento. Então, repito, né? Eu tenho muito cuidado em falar de jejum, porque senão as pessoas podem distorcer um pouco o que a gente fala, achar que pode sair fazendo sozinho, e não. Tem que tomar cuidado. Ele é uma baita estratégia, mas se feito errado, ele vai atrapalhar demais o seu corpo. Então, se você pegou esse público e fala, poxa, eu me encaixo neles, procure orientação para saber se vai dar certo para você ou não. Bom, eu falei então para quem eu não recomendo tanto jejum, mas então para quem que ele vai ser eficaz? Então, primeiro, se você quer emagrecer, se você está saudável e quer perder peso, o jejum pode ser a sua primeira estratégia para dar aquela empolgada, para dar aquele pontapé inicial no processo de mudança alimentar. O jejum ele pode funcionar no primeiro momento. Se você quer ter mais praticidade no seu dia a dia, se você quer otimizar seu tempo de cozinha, se você quer ter uma dieta mais simples, porém organizada, o jejum pode funcionar. Se você tem, por exemplo, estetose hepática, que é a gordura no fígado, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, que é a pressão alta, por exemplo, ácido úrico, tudo que envolva uma alimentação mais rica em carboidrato, uma alimentação mais rica em ultraprocessados, essas doenças, elas podem ser bastante beneficiadas e tratadas com o jejum intermitente. Vou falar novamente. Só se o jejum for associado com uma alimentação saudável, tá bom? Não adianta fazer jejum e comer de forma errada, porque aí você vai atrapalhar mais ainda essas doenças. Então, você não vai tratar diabetes, você vai piorar a diabetes. Você não vai melhorar o colesterol, você vai aumentar o colesterol, tá bom? Mas, de qualquer modo, algumas doenças, elas são muito bem tratadas com o jejum e eu adoro, eu aplico muito nos meus pacientes, porque eu vejo resultado muito efetivo, muito rápido, eles melhoram muito rapidamente o quadro de saúde. E tem aquelas pessoas também que super ficam legais em privação de comida, não sentem dor de cabeça, não sentem mal-estar, não sentem fraqueza. Se você é uma dessas pessoas que quando precisa ficar sem comer fica super bem, treina muito bem, por que não? Testar o jejum aí algumas vezes durante a semana. Se você não tem o emagrecimento ali como objetivo, mas eu tenho certeza que o teu quadro de saúde, a tua longevidade vai melhorar quando você começar a aplicar o jejum intermitente. Quais os sintomas mais comuns que o jejum pode desencadear aí nas pessoas? Nossa, minha nutricionista passou jejum, mas eu tô com tanta fome que eu não consigo. Nossa, eu como descontroladamente. Meu Deus, que fome. Nossa, que dor de cabeça. Pai amado, Senhor me proteja. Misericórdia. Nossa, meu Deus, que fraqueza, que moleza. Ai, que fadiga, Senhor. O que foi? Você tá me olhando? Não sou vitrine? Vai, me deixa quieta. Mas calma, todos esses sintomas que eu coloquei aqui de forma mais assim de brincadeira, mas todos esses sintomas, fraqueza, irritabilidade, mau hálito, fome, eles acabam sendo, né, esses sintomas melhoram com a adaptação ao jejum. Então não dura para sempre. No comecinho aí, na primeira semana, é que isso fica mais aguçado, mais forte. Depois a tendência do corpo se adaptar e melhorar. E aí eu falei, né, que o jejum ele tem dois tipos, o fisiológico e o metabólico. E o que não quebra o jejum fisiológico, né, que é aquele jejum onde não pode haver calorias.
Então, durante esse jejum, você pode e deve beber água. Você pode e deve beber chás. Eu gosto de usar, nesse período de jejum, chás adaptógenos. O que são chás adaptógenos? Que tem aí uma tendência a ajudar a diminuir o meu cortisol. No jejum, o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, que você já deve ter escutado falar, ele fica um pouco mais alto no jejum. E aí eu uso alguns chás com essa predominância de abaixar cortisol, para me ajudar também a não ter um processo de catabolismo, perda de massa muscular e modular um pouco do estresse e da ansiedade nesse período, tá? Chá de camomila, erva doce, chá de tulsi é muito legal. Podem me ajudam o paciente também a passar por esse período melhor. Café, precisa ter cautela, mas pode usar durante o jejum, porque o café ele pode gerar mais ansiedade, por mais que ele tenha um efeito de também tirar fome, mas ele também, algumas pessoas, podem gerar mais ansiedade e atrapalhar o processo de jejum, fazer com que aquela pessoa fique contando as horas para querer comer, sabe? Então, precisa variar de forma mais, assim, individual e mais direta o quanto de café utilizar, mas, assim, teoricamente, não existe problema. Também, se eu tô com um paciente, ou se você treina em jejum, mas sente um pouco de fraqueza, e aí tenta, né, enfim, fica meio assim de treinar em jejum, eu gosto de usar água com uma pitadinha de sal, porque o sal vai me ajudar a aumentar a pressão arterial e vai melhorar a minha disposição durante os treinos. E não tira você do jejum. Então é uma boa alternativa. Se você gosta de treinar em jejum, mas sente uma fraquezinha, bota uma pitadinha de sal na água que você vai ver que você vai voar no treino. Então, de fato, o jejum, ele é uma das ferramentas que a gente tem para tratar alguns tipos de doenças e para te ajudar no processo de emagrecimento. E ele só vai ser eficaz e te ajudar nesses processos se for associado a uma alimentação saudável e também com ajuste calórico, né, que a gente fala aí mais comumente de déficit calórico. Uma vez aplicado, uma vez adaptado, você pode viver um estilo de vida, né, colocando o jejum intermitente como estilo de vida, ou simplesmente como periodização de dieta, ou seja, você pode começar inicialmente fazendo jejum, como eu falei, para dar aquela perda de peso inicial. Eu vou abrir um parênteses aqui, que realmente, quando você começa a fazer o jejum intermitente, a sua perda pode ser rápida. Por quê? Isso eu tô falando perda de peso. Como você tem o jejum mexendo na insulina, deixando essa insulina mais baixa, outro parênteses aqui, né? Você só vai conseguir ter uma insulina baixa no jejum se você fizer uma dieta adequada, naquela janela de alimentação, como eu já falei. Então, assim, o fato é que uma insulina mais baixa vai ter uma retenção menor de sódio. E se eu retenho menos sódio, eu vou eliminar mais líquido, eu não vou ficar tão inchada. Então, o que a gente percebe quando o paciente começa a fazer o jejum intermitente, inicialmente é a perda de água. Porque ele também reduziu automaticamente a ingestão calórica e de carboidrato. Quando eu tiro o carboidrato, quando eu como menos carboidrato, eu tenho menos retenção de sódio. Menos glicogênio eu formo, eu sintetizo. Eu fico mais leve na balança porque eu não tenho glicogênio sendo reposto e eu não tenho sódio sendo absorvido. Então eu elimino mais a água, não retenho tanta água. Então, inicialmente o peso que você perde no começo do jejum intermitente é devido à água. Também existe perda de gordura corporal por toda a oscilação hormonal que ele também causa, do GH e da própria insulina, mas de fato o que perde-se mais no começo é água, tá? Então, mas esse processo é importante, esse processo motiva você a continuar no emagrecimento, então ele pode ser adotado futuramente como modo de vida, mas ele também é uma estratégia de periodização de dieta. Eu tenho pacientes que começam na low carb, depois a gente muda a estratégia, volta para o outro protocolo de jejum intermitente, e eu vou falar de low carb, eu vou falar de cetogênica nos próximos vídeos. E aí, a partir desse vídeo, né, que é de jejum, vai ter aí uma série de vídeos sobre estratégias alimentares de emagrecimento. Então, hoje foi o primeiro sobre jejum, depois vai ter low carb, vai ter cetogênica. Mas o que precisa entender é que essas dietas, essas estratégias são importantes para dar o primeiro passo. E se lá na frente você vê que você gosta de jejum, que você fica bem com ele, você é maravilhosa com ele, pronto, você adotou isso como estilo de vida.
Mas também tudo bem não dar certo. Pode ser que dê certo por um tempo, depois a gente muda a estratégia. Por isso que ter acompanhamento nutricional é importante, porque a periodização da dieta te faz se manter presente no resultado. Se você faz o jejum, parou de ter resultado e você desiste, aí você vai regredir. Você vai voltar para o resultado anterior. Mas se você faz o jejum com acompanhamento, deu certo por um tempo, fala, Nutri, e agora? Não tá rolando mais. Bora fazer uma outra estratégia. A gente tá aqui para isso, para te ajudar a te deixar no processo e fazer você chegar no seu resultado. Quem me acompanha aqui já deve ter escutado falar nos outros vídeos sobre uma alimentação saudável e quanto eu prezo pelo consumo de vegetais. Então, esse jejum intermitente, ele só vai ser eficaz adotando um bom consumo de vegetais, boas fontes de proteína, as fontes de proteínas naturais, e um consumo de carboidrato e de gordura encaixado, adequado, de forma estratégica, de acordo com a sua demanda energética, ou seja, quanto realmente eu preciso desses macronutrientes. Mas lembra que eu falei? Se você não come vegetais, não adianta se meter no jejum, porque aí você vai acabar colocando na tua janela de alimentação, com certeza, alimentos errados. E aí você vai falar assim, jejum não é pra mim, não é pra você porque você faz errado. Mas se você começar fazendo de forma certa, eu tenho certeza que você vai ver benefício. Pode ser que você não leve isso a longo prazo, tá tudo bem? Mas que inicialmente ele vai te trazer benefício, isso vai, eu garanto. E aí? Deu pra você aprender um pouquinho sobre o jejum intermitente? Deu pra entender se ele vai ser bom pra você ou não? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no vídeo, comenta, compartilha esse conteúdo para as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Se você conhece alguém com diabetes, se você conhece alguém com hipertensão, com colesterol alto que não consegue abaixar, com gordura no fígado, que está acima do peso, compartilha esse conteúdo. Pode ser que dê um start nessa pessoa e fale, poxa vida, pode ser que isso funcione para mim, deixa eu procurar uma profissional para me orientar. Salva também para você sempre consultar esse conteúdo para se manter informado. Me acompanha aqui sempre, se inscreve no canal para que você tenha a notificação de quando eu subir um vídeo novo. E é isso, tá? Eu tenho aí mais 2 vídeos sobre estratégias alimentares, que o próximo vai ser low carb, depois cetogênica, dieta cetogênica. Então, fica aqui para acompanhar todo o conteúdo e ficar por dentro dessas informações para que você tenha o poder de escolha, porque informação é o poder de escolha. Um beijo e até o próximo vídeo.